Meus irmãos, vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que nos garante a vitória essa noite por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus irmãos, sem perda de tempo, abram lá comigo, em especial a gente diz, o exemplar da Bíblia, na epístola, terceira epístola de João. Terceira epístola de João, para não ficar enfadonho aos irmãos, nosso livro propôs rodízio à igreja. E como ainda falta muito assunto a ser tratado, vamos falar um pouco sobre outro personagem em suma importância na igreja primitiva. Terceira epístola de João, capítulo de número 1. Todos acharam? Amém, meus irmãos? Terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. É uma carta bem pequena. No seu total são 15 versos. Vamos ler o texto e você vai manter a sua Bíblia aberta para acompanhar nessa noite a exposição da palavra de Deus. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vai bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos, e que em presença da igreja testificaram o teu amor, aos quais se conduzires como é digno, para Deus bem farás. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, fala conosco essa noite, Senhor. Fala conosco, ó Pai, dai-nos a porção da tua palavra, e seja, ó Pai, exaltado o teu nome, ó Pai, nesta noite, e fica conosco, meu Senhor, em nome de Jesus, amém. Assentai-vos. Todos nós sabemos que Cristo Jesus, em seu ministério terrestre, ele escolheu especificamente 12 homens para fazer parte do seu colégio apostólico. E a Bíblia Sagrada vai nos evidenciar que dentre esses 12 homens haviam 3 que eram mais próximos de Jesus, a saber, Pedro, Tiago e João. A Bíblia ainda evidencia que entre esses 3 havia um que era mais espiritual, ou por que não dizer, que era mais próximo de Jesus, a saber, o apóstolo João. Neste período em que João escreveu essa terceira carta, essa terceira epístola, segundo a tradição cristã, a data mais provável era 90 depois de Cristo. Todas as vozes do colégio apostólico já haviam sido silenciadas. Pedro já não estava mais entre os vivos. Paulo já não estava mais entre os vivos. A única voz remanescente era a voz do apóstolo João. João era o único que ainda estava de pé para cumprimento de uma palavra de Cristo. Pois quando Cristo foi levado ao Monte Caveira e ele dá uma varredura de olhos, ele não vê ninguém senão a João. Pedro não estava lá, Bartolomeu não estava lá, Levi não estava lá, Filipe e Tiago também não estavam lá. Mas quando ele olha para sua mamãe, a saber, Maria, ele vê João ao lado de Maria. João ele acompanhou o mestre até o último momento de seu ministério terrestre. Por ocasião disso,
Jesus em sua ressurreição, quando ele aparece lá no capítulo 21 de João, no mar, na beira da praia, ele vai direcionar uma palavra de promessa a João. Depois que Jesus ele cura Pedro, depois que Jesus ele permite que Pedro confesse o seu amor publicamente 3 vezes, uma vez que Pedro havia negado ele 3 vezes, ele agora ele vai dizer a João, ele vai direcionar uma palavra a João, porque Pedro, quando ouve aquelas palavras de Jesus acerca da sua morte, e ele vê que João está próximo de Jesus, então ele fica meio que acilmado e vai dizer: Senhor, mas e este que está aí? Aí Jesus olha para Pedro e vai dizer: o que importa a ti, se eu quero que ele fique até que eu venha? Por ocasião dessa palavra se espalhou-se um ditado entre o povo judeu de que João não veio à morte, mas não era a respeito disso que o nosso Senhor estava falando. Mas quando olhamos aqui essa terceira epístola de João, ao contraste da segunda epístola, porque na segunda epístola de João, os falsos mestres eles apelaram para o amor, mas eles negavam a verdade. Na segunda epístola, João ele está combatendo uma falsa liderança, que está pregando um amor fingido, mas está negando a verdade. E nessa terceira epístola, vira, parece que o quadro agora muda. Agora o falso líder que está provavelmente na igreja de Efésio, ele está apelando para a verdade, mas ele também está negando o amor. E nessa terceira epístola está em evidência 3 personagens. E se eu fosse fazer uma pergunta aqui essa noite, uma pergunta retórica, você não precisa me responder. O Espírito de Deus que habita na mente do crente, ele sabe a resposta melhor do que eu e você. Eu gostaria de deixar uma indagação e no final da lição você vai ver em qual personagem você se enquadra. O primeiro personagem dessa epístola carrega o nome de Gaio. Gaio é um homem que foi batizado pelo apóstolo Paulo, conforme registra 1 Coríntios, no seu capítulo 1. Gaio é um homem que hospedava a igreja em sua casa, conforme a carta aos Romanos registra no seu capítulo de número 16. Gaio é um homem fiel. Gaio é um homem de um testemunho ilibado. Gaio é um homem que atraía as pessoas de forma cativante pela sua conduta piedosa. E o primeiro perfil, o primeiro personagem que está enquadrado nesta carta é Gaio. E o que chama a minha atenção no versículo de número 1 é que João ele se apresenta como presbítero. João ele vai dizer, o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Primeira coisa que eu quero deixar em ressalva aqui e deixar em evidência é que provavelmente essa igreja é a igreja de Efésio, a igreja que o saudoso apóstolo Paulo, o leão dos apóstolos, fundou. Paulo trabalhou 3 anos incansavelmente para fundar essa igreja, mas depois da ausência de Paulo, diz a história cristã que o apóstolo João também chegou nessa cidade. O apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, ele também deixou a sua marca, também deixou o seu legado nessa igreja. Mas a história bíblica vai nos dizer que João ele se ausenta daquela igreja. João ele se ausenta daquela localidade. João ele se ausenta, mas ele como líder, ele quer se manter informado. Ele quer saber
Primeira característica de Gaio, ele era um homem amado pela sua liderança. Segunda característica desse personagem, ele era um homem encorajador. E a terceira característica, não menos importante, versículo de número 2: ao amado desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Gaio era um homem de vida espiritual saudável. Gaio era um homem que tinha uma vida espiritual saudável. Isso implica dizer que ele era um homem que se relacionava com Deus em oração. Isso implica dizer que ele era um homem que se relacionava com Deus em consagração. Isso implica dizer que ele era um homem devocional às Escrituras Sagradas. Porque não há outro método de termos uma vida espiritual saudável se não for por meio da oração. Não tem como eu pegar uma vida, não tem como eu ser uma pessoa, um cristão espiritual, se eu me agarrar à oração do pastor Gilson. Não tem como eu me agarrar à oração do pastor, do presbítero José Teixeira, não. Eu preciso ter a minha particularidade com Deus. Eu preciso viver a minha particularidade com Deus numa vida de oração, numa vida de jejuns e ser devocionado à Escritura Sagrada. Porque uma coisa fomos santificados no Calvário. Eu já disse isso aqui, mas vou repetir. Fomos santificados no Calvário. Essa informação está relatada lá em Hebreus capítulo 10, versículo 10. Fomos santificados no sangue de Jesus. Quando o algoz ele pega a sua lança e fura o lado de Jesus, naquele momento, Jesus ele santifica a sua igreja na morte. Portanto, quando você está fazendo um jejum, quando você está orando, quando você está se declarando, se dedicando ao Deus sagrado, você está levando uma vida espiritual. Através dessas coisas você tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Através dessas coisas você tem sensibilidade de obedecer a voz de Deus. E santo você foi há mais de 2000 anos atrás, quando Cristo olhou para o céu e disse: Pai, está consumado. Fomos santificados na morte de Jesus. O sangue de Jesus ele nos purifica. O sangue de Jesus ele preparou para a igreja um novo e vivo caminho. Antes da morte de Cristo, só o sacerdote se chegava uma vez por ano no Santo do Santo. Mas depois que Cristo foi àquele altar chamado Monte Caveira e exclamou para o céu: está consumado, ele santificou a tua noiva, ele santificou a tua igreja, e todos nós hoje somos um povo eleito, somos uma nação santa, somos um sacerdote
quando na verdade estamos ofertando a Deus pouco. E aí que se nós nos doarmos pouco, a nossa espiritualidade vai ser pequena. Todas essas coisas que o colégio apostólico viveu está acessível à igreja dos dias de hoje. Eu vou repetir. Todas essas experiências que o colégio apostólico viveu está acessível à igreja no dia de hoje, porque a promessa de Cristo para a igreja. Estes sinais seguirão os que creem em meu nome, falarão novas línguas, expulsarão demônios, pegarão serpentes e escorpiões, se beberem algo mortífero não fará dano. Só isso não, tem arrebatamento de espírito para crente que busca. Crente que caga na madrugada, o espírito costuma pegar para dar uma volta aí para cima. Ou você pensa que isso foi limitado à igreja apostólica? E qual é o problema? Por que não vivemos isso? Porque a nossa alma não está do jeito que deveria estar. Não tem como viver as primícias do eterno Deus se não dermos a Ele as primícias do nosso dia, as primícias do nosso tempo. Eu vou dizer algo aqui que eu não gosto de hipocrisia, não, irmãos. Eu já vivi assim. Tinha muito tempo para trabalhar, tinha muito tempo para buscar riqueza terrena. E aí, estava vivendo no superficial, a água estava no tornozelo, estava achando que estava bom. E consequência disso, caí, quebrei a cara. Envergonhado 7 meses na rua aí, para aprender que as coisas de Deus não levam assim de qualquer jeito. Se você quer o melhor de Deus, devemos estar o melhor para Deus. Hoje em dia, geração abençoada e difícil. Irmãos, vou lembrar aqui que a profecia não é para todos, mas quem está ouvindo sabe se a palavra é para ele ou não. Temos o costume hoje, obreiros, de levantar aquele café abençoado, não é pecado, irmão. Saímos do nosso trabalho, tem um compromisso com o patrão, e ainda temos coragem de dizer assim: se eu chegar bem em casa, eu vou orar a Deus antes de ir para a doutrina. Se eu chegar com vigor em casa, eu vou me consagrar um pouco na leitura antes de ir. Viver o dia todo e para como o resto do seu dia para Deus, depois ter a primícia do Espírito. Quer a primícia do Espírito? O líder João está dizendo a Caio aqui: espera que te vai bem. O que João está dizendo? Eu não sei como anda a tua saúde física, mas o meu desejo é que eu esteja bem. Mas uma coisa eu tenho certeza, Caio, que o teu espírito está bem. Para andar com o Espírito bom tem que ter contato com Ele. Alguém ouviu o louvor? O hino lá que foi cantado aqui? Tem que ter contato, tem que ter relacionamento. Queremos os melhores de Deus, queremos os dons de Deus, queremos o poder de Deus, mas não damos o nosso melhor para Ele. Eu vou dizer algo aqui com muita propriedade. Com muita propriedade. Brigamos por cargo, brigamos por poder eclesial. Mas eu te desafio nessa noite a brigar pelo poder de Deus na tua vida, na minha vida. Para Deus não interessa muito a igreja cheia de pessoas com poder eclesial e vazias do poder de Deus.
aqui, irmãos, será que os que nós recebemos em nossa casa podem dar esse testemunho ao meu, ao seu respeito? Será que o nosso perfil está associado a esse homem? Só anda na verdade quem conhece o Senhor da verdade. Só anda na verdade quem se relaciona com o Senhor da verdade. Que possamos nos esforçar essa noite para que as pessoas dê testemunho ao nosso respeito em nosso local de trabalho, em nossa casa, em nossa comunidade. O maior testemunho do cristão é quando ele fala por ele mesmo, é quando as pessoas veem e o notam a diferença que ele carrega, a diferença no modo de vida, a diferença na conduta. E esse desafio está posto sobre a minha vida e sobre a tua. É muito fácil eu vir aqui pregar eu ando na verdade, mas e quem vai lá em casa? Quem vai no meu trabalho? Será que pode testificar essas coisas da forma que testificaram de Caio? Andar na verdade nem sempre é fácil. Andar na verdade tem os seus desafios. Quem anda na verdade não anda rodeado de amigos. Por quê? Porque ele vai baixo da bolha verdadeira. E para ter um amigo nessa vida pregressa, você tem que ser bajulador, você tem que ser omisso. Porque se for verdadeiro, vai ser poucos que vão andar com você, quase nenhum. Está disposto a pagar o preço pela verdade? Que o Senhor nosso Deus nos ajude. Aleluia. Que o Senhor dessa igreja nos ajude. Aleluia. E o segundo personagem, irmãos, que está proposto nessa terceira carta é o nome diferenciado. É o nome diferenciado. É o nome diferenciado. Versículo 10b, o segundo personagem tem o nome de Diotrefes, o primeiro personagem é Gaio. Gaio é hospitaleiro. Gaio é alguém que quando João envia, ele recebe na casa dele. Gaio é alguém que anda na verdade. Gaio é amado pelo líder. Gaio é piedoso. O segundo personagem é Diotrefes. Vamos ver o que a Bíblia recomenda, o que a Bíblia fala desse homem. Versículo 9, preste atenção. Tenho escrito à igreja, mas Diotrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. João está dizendo: eu escrevi a igreja, mas tem alguém que na minha ausência quer tomar o primado, quer tomar a primazia, e não nos recebe, não reconhece meu serviço, não reconhece meu trabalho. Diotrefes, pastor, disse aquele que quer o primado. A igreja de Cristo está precisando de mais Davi, menos Diotrefes. A igreja de Cristo está precisando de pequenos Davi e menos Diotrefes. Por quê? Porque Davi é alguém que sabe o que recebeu do céu.
Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Davi não deixou esse canto entrar no coração dele. E tem muito obreiro que deixa entrar. Irmão está evangelizando mais que o pastor. O irmão está visitando muito. Aí fala, nossa, eu sou cara. Se eu não fizer, ele não faz. E o que acontece? Ele vai na pastinha e abre a igreja. E o que ele faz? Começa a falar mal da sua liderança. Mas Davi não era assim. Davi não era assim. Ah, mas Saul está consultando o vidente, mas Davi não toca no ungido. Mas Saul está guardando o despojo da onde Deus mandou destruir. Mas Davi não toca em líder. Mas Saul está desobedecendo a voz de Deus. Mas deixa Deus tratar com ele. Eu não toco. O que tem de Diotreves querendo o primário não é brincadeira. Diotreves não espera o tempo de Deus, ele quer tomar o primário antes da hora. Nem espera o apóstolo morrer, ele quer tomar o primário. Estou envolvido pela palavra de Deus aqui essa noite. E vou dizer algo aqui com muita simplicidade. O ensinamento não seria esse, pastor José, seria outro. Mas ali atrás eu comecei a escrever, conforme o Espírito ia me inspirando. Que Deus nessa noite, em nome de Jesus Cristo, coloque no coração dos que me ouvem, coloque no meu coração, que a unção que recebemos é a de Davi, é a que espera o tempo de Deus, é a que não toca na liderança, é que espera porque sabe o que ele recebeu do céu. Achou que ia falar mal de Saul, né? Falou primeiro essa semana e já pensa logo, vai dar pancada de Saul por nada. Eu vou exaltar as qualidades de Davi, mas não vou tocar em Saul. Se Davi não tocou, eu vou tocar. Toca você. Quem toca? Alguém toca? Tocar em quem Deus usa? Isso é problema, irmãos. Mas ele é exaltada. Irmão Renato é nariz no pé. Toca, vai tocando. Aí quando chegar a eternidade, quando vem sobrar, não adianta pedir misericórdia. Está chegando porque está tocando onde não é para tocar. Seja como Davi, seja como Davi. Espere o tempo de Deus, espere o tempo de Deus, espere o tempo de Deus. Se você sabe que você recebeu algo do céu, não precisa cortar caminho, não precisa pular degrau, porque o céu se responsabiliza daqueles que ele chama para uma obra. Diotreves na igreja de Cristo, não. João está enviando alguém para perguntar como anda o trabalho. Ele nem recebe na igreja. E por que ele não recebe? João vai dizer no versículo 9, ele quer o primado. Ele quer o primado. Vou interpretar para você com toda humildade, ele quer o pastoreio. Ah, era para irmão, não está aqui não, era para quem está aqui, está aqui. Deus é Deus de falar com quem está presente, não é com quem está ausente. Versículo de número 10. Diotreves não recebe os mensageiros do líder, e Diotreves quer tomar o lugar do líder. Versículo de número 10. Vou ver outra negatividade desse indivíduo que fala que é crente.
Ele virou até dono da igreja. Mas eu só conheço um que pode falar: minha é a igreja. Aleluia. Glória. Eu só conheço um que pode falar: minha é a igreja. Esse camarada não recebe os mensageiros de João, porque ele é o primário. Esse camarada fala mal de João. Esse camarada impede os crentes a receberem quem João envia. Que o Senhor nos guarde de ser esse homem na igreja de hoje. Que o Senhor Deus nos guarde. E o terceiro perfil, primeiro Gaio, segundo Diotreques. E o terceiro perfil que a Bíblia apresenta nessa terceira carta de João, Demétrios, um exemplo. Demétrios é um exemplo a ser seguido da mesma forma que o Gaio é. Versículo de número 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Versículo 12. Todos dão testemunho de Demétrios. Olha que coisa terrível, José Cristina. Todos dão testemunho de Demétrios. Semelhante a Gaio, Demétrios também não precisa falar: eu sou servo de Cristo, não, porque os outros falam por ele. Todos dão testemunho de Demétrios. E a pergunta que não quer calar é: será que alguém anda dando testemunho ali para uma santa mulher de Deus, ali para um jovem de Deus, um jovem diferente, ali para um homem santo de Deus, ali para alguém com uma vida diferente? Porque Deus nos chamou, não nos chamou para mesmice. Deus não nos chamou para mesmice, Ele nos chamou para ser sal. Sal. Ele nos chamou para ser luz, como Ele é luz. Todos dão testemunho dele. Versículo 12. Até mesmo a verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Todo mundo dá testemunho dele. Todo mundo fala bem de Demétrio, mas João também fala. E ele vai dizer: o meu testemunho é verdadeiro. Aí ele está dizendo: eu conheço Demétrios. Eu conheço o caráter da vida de Demétrios. Eu sei quem é Demétrios. Coisa boa é quando o crente alcança testemunho lá fora, mas aqui dentro tem um testemunho da liderança. Eu sei quem é o irmão fulano. Eu sei quem é a irmã fulana. Eu sei quem é o irmão ciclano. E caminhando no final, eu tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos boca a boca. Pai seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelos seus nomes. O remetente João está enviando para o seu receptor Gaio. Tinha muito assunto para João tratar, mas ele queria falar tete a tete. Mas a questão é: qual é o nosso perfil? Qual é o nosso perfil? Será que encorajamos o nosso irmão quando ele propôs algo a fazer para Deus?
Será que recebemos os irmãos na caridade, evidenciando o amor fraterno de Cristo? Será que andamos na verdade da forma que a Bíblia nos orienta a andar na verdade? Qual é o nosso perfil? Será que somos o Gaio? Será que somos Gaio? Gaio é recepcionista. Se chegasse na casa de Gaio, ele levanta mais água no feijão. Chegou mais 3 irmãos aqui que ele levantou. O Gaio não me vê por ruim, pastor. Ou será que somos Diotreves? O pastor mandou vir aqui orar na sua casa e saber como você está. Sai daqui, você não é bem-vindo. Mulher fala que eu não estou em casa. Mulher manda falar que eu não estou aqui, que eu não quero receber ninguém. Ando aqui, carachura, da carachura, da raia. Aleluia. Diotreves que é o primado, Diotreves não espera o tempo de Deus. Diotreves que é status. Diotreves que é caminhas nas costas, presbítero Renato. Diotreves é aquele camarada que vai para lá no lugar da avalanche e tira selfie lá na hora, junto com quem está passando fome. Diotreves é alguém que faz a obra de Deus e está fazendo live para mostrar que está fazendo. E aí, qual o problema? O problema é que Cristo falou que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Diotreves é alguém que quando ele quer falar, faz assim, 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 ele faz do jeito que ele quer fazer. E por que ele é assim? Porque ele quer ter um lugar, ele quer ficar num lugar. Ele quer o primado. Irmãos, em nome de Jesus, não tome certo por ser fiel ao texto que está proposto. O nosso Deus nos ajude. Se não nos enquadrarmos no perfil de Gaio, vamos nos esforçar pelo menos para ser deméritos, para andar na verdade. Vamos nos esforçar pelo menos para ser deméritos. Alguém que o líder fala, o meu testemunho é verdadeiro e eu conheço ele. Se coloque sobre os pés em nome de Jesus, são 21 horas e 1 minuto. O Senhor da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor da tua família é Jesus Cristo de Nazaré. O que está sendo evidenciado nessa terceira carta, senhores, não se engane. É um combate de crente genuíno contra crente falso. Ah, como que é isso? Jesus sempre falou que ia ter isso. Falou ou não falou? Ele falou com outras palavras, ó, o joio vai crescendo muito comprido. Mas falou. E quem plantou o joio? Ah, foi o meu adversário que foi lá de noite e plantou. Sejamos, pois, cristãos genuínos. Genuínos. Sejamos cristãos obedientes à palavra de Deus, obedientes à nossa liderança. Vou afirmar de novo. Poderia ficar calado aqui, se daqui sem falar isso, eu vou falar. Há 8 anos, quando eu saí da igreja de Libertadores, eu saí influenciado. E aí, só quebrei a cara. Aprendi muita coisa, mas bati muita cabeça, dei muito murro em ponta de faca.
Não seja cristão que vai atrás de quem quer o primado antes do tempo de Deus. E tem de crente emocionado aqui, indo atrás de crente falso, e eu vou te falar, irmãos, não seja. Deixa Diótrefes fazer o que ele quiser, seja Gaio. Que o nosso Deus ajude a igreja. Demétrio está amarrado em nome de Jesus Cristo. Aqui não. Aqui tem lugar para Gaio, aqui tem lugar para Demétrio. Diótrefes está queimado em nome de Jesus. Aqui tem lugar para crente acolhedor, para crente receptor, para crente fiel, crente leal à palavra de Deus e que anda na verdade. Quem anda na verdade recebe quem envia. Quem anda na verdade não quer o primado, se contenta onde Deus colocou. Quem anda na verdade não se preocupa com status, porque ele sabe o que ele recebeu do céu. Glória a Deus. Que o nosso Deus nos ajude. Eu agradeço a minha rica oportunidade e retorno para o nosso pastor presidente Gilson Soares, em nome de Jesus.